Olá, meu nome é Thalita e esse trabalho foi desenvolvido por 4 integrantes, sendo eles Kleber Júnior de Paula Ribas, Gisele dos Santos Moraes Ribas, Lindiomara da Silva Ramazotti e Thalita Carmen da Luz Silva. O artigo escolhido para o desenvolvimento desse trabalho foi o uso da nanotecnologia no desenvolvimento de fármacos. Muitos avanços em pesquisas na área da saúde ocorreram durante os últimos anos. Dentro desses estudos, pode-se notar o aumento do interesse em pesquisas na nanociência e nanotecnologia. Muitas dessas pesquisas têm sido direcionadas ao tratamento de câncer e AIDS. Por isso, a nanotecnologia traz excelentes resultados e vantagens quando comparados às formas farmacêuticas tradicionais. Com o intuito de solucionar problemas de saúde, a humanidade acaba administrando doses muito elevadas das quantidades realmente necessárias do fármaco. A consequência dessa ação é a toxicidade da droga e, com isso, a redução de sua eficácia terapêutica. A nanotecnologia entra como solução para esse problema, uma vez que suas microestruturas são capazes de atingir exatamente os órgãos desejados, resultando em soluções clínicas favoráveis. Em dezembro de 1959, Richard Feynman proferiu a seguinte frase: Os princípios da física, pelo que eu posso perceber, não falam contra a possibilidade de manipular as coisas átomo por átomo. Não seria uma violação da lei. É algo que, teoricamente, pode ser feito, mas que, na prática, nunca foi levado a cabo porque somos grandes demais. Após isso, o nome nanotecnologia foi criado e definido pela Universidade Científica de Tóquio no ano de 1974, mas foi somente a partir do ano de 2000 que a nanotecnologia começou a ser desenvolvida e testada em laboratórios. A nanotecnologia é a aplicação tecnológica de objetos que tenham ao menos uma de suas dimensões físicas medindo entre 0,1 e 100 nanômetros, e compreende a pesquisa, o desenvolvimento de nanopartículas para melhoramento da cinética, biodistribuição e a liberação de droga, tais como lipossomas, microemulsões e nanoemulsões, e consequente aplicação desses sistemas como dispositivos nanoestruturados, carreadores de fármacos, proteínas, genes e vacinas. A metodologia utilizada neste trabalho foi através da revisão bibliográfica, pesquisa em artigos, livros acadêmicos e sítios eletrônicos durante os meses de maio e junho de 2017. Os critérios de escolha dos documentos foram a inclusão de trabalhos de profissionais de notório saber da área de conhecimento em nanotecnologia e farmacologia. Foram usados trabalhos publicados entre 2005 e 2017. Olá, meu nome é Kleber. Quando tratamos de liberação de fármacos, temos que entender alguns fatores que envolvem todo o processo, como os mecanismos os quais as nanopartículas entram nas células e seus aspectos como forma, superfície química e tamanho. Esses são aspectos que devem ser levados em consideração. Também a carga particular e hidrofobicidade, que pode influenciar as vias de absorção celular. Vamos entender um pouco quais são esses mecanismos que as células podem usar para absorver as nanopartículas, que pode ser a pinocitose, que consiste no englobamento de partículas líquidas, e não a formação de pseudopódios, mas sim de invaginações na membrana da célula. Já na endocitose mediada por clatrina, a absorção de partículas que se ligam em receptores presentes na membrana externa. Assim que a partícula se liga nos receptores, a membrana plasmática se deforma para absorver a substância. Já na endocitose dependente de caveolina, é outro mecanismo que permite a internalização de nanopartículas. Caveolinas são proteínas incorporadas na porção citossólica da membrana plasmática e com porções terminais encontradas voltadas para o citoplasma. Existe um tamanho ideal para a aceitação das células para a nanopartícula. São de 50 nanômetros em diâmetro. Isso devido ao tamanho dos receptores de clatrina e das invaginações de caveolina. Já as muito pequenas, menores que 25 nanômetros, precisam estar em grande quantidade para induzir uma resposta celular. Existem peptídeos penetradores de células que facilitam a absorção de nanopartículas, como o peptídeo modificado e também nanopartículas conjugadas com anticorpos. Em casos como o câncer de mama, as células produzem em excesso o receptor. Nas nanopartículas inespecíficas esféricas, são mais eficientes, enquanto que quando modificadas com anticorpos, nanodiscos e nanobastões, têm uma absorção maior que as nanosferas.
Meu nome é Gisele e eu vou falar sobre a nanotecnologia no tratamento do câncer. Temos que ressaltar que 8,2 milhões de pessoas morrem de câncer a cada ano e cerca de 14,1 milhões de novos casos, uma estimativa de 13% de todas as mortes no mundo. Os tratamentos mais utilizados na atualidade são a quimioterapia, radioterapia e cirurgias. No entanto, ocorrem inúmeras falhas e são recorrentes devido à resistência, toxicidade e inespecificidade dos fármacos, que na maioria das drogas não diferencia as células cancerígenas das células saudáveis. Com isso, as doses são moderadas para não ocasionar danos às células saudáveis, havendo uma rápida eliminação da droga. Com os avanços da nanotecnologia, o tratamento pode ser mais eficaz, devido ter um direcionamento específico dos fármacos no alvo tumoral, podendo aumentar a concentração da droga. Sendo assim, obtendo o aumento da eficácia, tendo a melhora das características farmacocinéticas, como absorção celular da droga, tempo de meia-vida e tempo de circulação na corrente sanguínea. Foi observado por Matsumura em 1986 o acúmulo de nanopartículas no tumor causado pela diferença da estrutura vascular do mesmo. Na atualidade, as nanopartículas são liberadas pelo FDA para outros tratamentos, como câncer de mama e câncer de pulmão com Abraxane. Olá, meu nome é Lindiomara da Silva Ramazotti e vou falar sobre a nanotecnologia para tratamento do HIV. O vírus da HIV ele é causado pela AIDS ou pela síndrome da imunodeficiência adquirida. Ainda assim, ela é uma das maiores ameaças à saúde global e ela influencia a estabilidade social e o desenvolvimento econômico da população. Nos dias atuais, ainda não temos a cura ou a vacina que permita a prevenção da infecção pelo HIV. Então, essa busca por alternativas se torna uma das áreas mais importantes para a nanotecnologia. Os maiores desafios apresentados para o tratamento dessa doença são aderência, toxicidade e resistência a esses medicamentos. O tratamento atual para pacientes infectados com HIV consiste na administração de 3 ou mais medicamentos antirretrovirais, que embora eles tenham uma alta taxa de sucesso, eles estão suscetíveis a problemas de resistência graças a essa alta diversidade genética do HIV. E eles devem ser mantidos diariamente durante toda a vida do paciente. Os nanomateriais, com sistemas controlados de liberação de medicamentos, eles podem trazer vantagens como o aumento de tempo de meia-vida do fármaco e aumento de tempo em que o medicamento é mantido na circulação em concentrações terapêuticas, o que pode aumentar a aderência e a dose máxima possível dos mesmos. Além disso, é possível desenvolver nanosistemas capazes de modular a distribuição de drogas hidrofílicas e hidrofóbicas em tecidos e células específicas. Essa característica permitiria que os fármacos atingissem reservatórios de vírus, células TCD4 e macrófagos. Então, diversos tratamentos para combater o HIV e a AIDS podem ser combinados com nanomoléculas para melhorar a eficiência, destacando-se as vacinas antirretrovirais, ácidos nucleicos, anti-HIV e antivirais. Eu também vou falar sobre a nanotecnologia para tratamento da doença Alzheimer. Todos nós sabemos que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Ela é caracterizada pelo longo e progressivo declínio cognitivo e perda da capacidade de realizar atividades diárias, além de distúrbios comportamentais que aparecem com o desenvolvimento da doença. A doença de Alzheimer é causada pelo desenvolvimento de placas do hipocampo e outras áreas do córtex cerebral, o que causa a perda da memória e afeta, além do raciocínio, a tomada de decisões. Os desafios apresentados para o tratamento podem ser causados pela dificuldade das drogas acessarem o cérebro, por não serem capazes de cruzar a barreira hematoencefálica. Uma barreira de proteção do corpo que busca impedir substâncias exógenas, elas afetam o funcionamento de circuitos neurais. Então, essas drogas que têm como alvo o sistema nervoso central têm dificuldade de acesso. E diversos estudos desde a última década tentam desenvolver estratégias que permitam a passagem dessa droga para a barreira hematoencefálica.
e dentre essas destacam os estudos de nanopartículas lipídicas, polímeras, inorgânica, entre outros. Algumas delas são capazes de ultrapassar as dificuldades causadas pela barreira, além de integrar de maneira controlada a droga em diversas condições do sistema nervoso central. Outros problemas comuns dos fármacos para tratamento da doença são a baixa solubilidade e baixa biodisponibilidade. O uso dessa nanotecnologia pode auxiliar o tratamento e é possível ter a engenharia de nanopartículas para que tenham alta especificidade por células do endotélio capilar cerebral, o que possibilita o diagnóstico e tratamento ainda nas fases iniciais da doença de Alzheimer. E para o diagnóstico dessa doença estão sendo desenvolvidos métodos in vitro que utilizam bicódigos de barra ultrassensíveis baseados em nanopartículas e imunossupressores. Embora essas nanopartículas elas representem um mundo de possibilidades para o diagnóstico e tratamento da doença, é necessário acessar os possíveis riscos que esses compostos podem apresentar para os pacientes, como efeitos adversos, toxicidades e biocompatibilidade. Deve-se considerar a relação benefício-risco para determinar doses adequadas dos nanomateriais. Na atualidade, são feitos estudos para analisar quais materiais podem ser utilizados para a composição de novos fármacos, visando a utilização de nanopartículas e sua obtenção, e quais respostas elas podem desencadear. Alguns materiais já são conhecidos para os ensaios de toxicidade, como o ouro, prata, bismuto, carbono, ferro e sílica. Partindo desses compostos, se faz necessário diversos experimentos para averiguar a sua toxicidade. Pode ser conceituada como a capacidade que uma substância possui de inibir a proliferação celular ou causar danos e lesões. Se podem ser prejudiciais à saúde ou o possível desenvolvimento de novos fármacos em laboratório. Devido ao grande avanço tecnológico e o desenvolvimento das nanotecnologias, os tratamentos de diversas doenças começaram a ter uma melhor eficácia, quando comparados a tratamentos convencionais. Ainda necessitam de muitos estudos devido à sua complexidade, mas abre um precedente para um futuro promissor se tratando de doenças que têm um impacto a nível mundial e que pode mudar a vida de milhões de pessoas, devolvendo a saúde e a qualidade de vida.